Êxodo capítulo 7, de versículo 10 a 13. Amém? Vou ler, hein? Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu cajado, sua vara, seu bordão, diante do Faraó e diante também dos oficiais do Faraó. Isso? Amém. E o bordão, a vara de Moisés, virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios, os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas varas e através das ciências ocultas. Pois cada um deles jogou sua vara no chão e essas varas viraram serpentes. Mas a vara de Arão devorou as duas dos sábios lá da Babilônia, do Egito, dos encantadores, dos sábios. No entanto, o coração do faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Amém, queridos? Aqui nós temos Eu quero só pincelar uma coisinha aqui em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Amém? Tá bom? 18, versículo 9. Deuteronômio 18, 9. Vamos lá? Rapidinho a gente acha. Logo depois de Êxodo, você vai ver que é Levítico, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 9. Diz o seguinte, versículo 9. Quando você entrar na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenda a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, aquele que nós estamos lendo ali, nem encantador, nem necromante, nem mágico, e nem quem consulte também os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, seu Deus, os lança diante de ti. Perfeito você será para com o Senhor teu Deus. Porque essas nações que hão de possuir, houve os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Pergunto a vocês, esse Senhor que está aqui, não é o mesmo Senhor que está conosco hoje? O Deus de Moisés não é o mesmo seu? E você já ouviu falar que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Você já ouviu falar que se Deus é perfeito, Deus, como diz aqui, Deus quer que nós sejamos, perfeitos serás para com o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus não quer que você se envolva com essas coisas. Amém, queridos? Amém ou não amém? Sim ou não? Então Deus não quer que você se envolva com essas coisas, com feitiçaria, com mágica, necromancia, consulta de morte. Então esse Deus aqui é o Deus criador dos céus e da terra. Então é o Deus que a gente tem que obedecer. Mas é Antigo Testamento, mas é o mesmo Deus. Nós não temos aqui que invocar a morte, Então, nós estamos livres, se Jesus nos libertar, verdadeiramente ser livres. Agora vamos ao nosso texto aqui, que importa aqui, que nós lemos, qual foi a missão de Moisés? Ir lá no Egito, libertar o povo que estava lá escravo.
que eles foram para lá quando José, né? José do Egito, lembra? Houve aquele governo de José que foi bem sucedido e o faraó se tornou amigo até da família de José e trouxe Jacó, trouxe todos os seus filhos e deu a terra de Gósen para eles poderem gozar, para eles poderem fazer tudo o que quiseram. E, rapaz, ali o povo de Israel ficou muito bem. Plantaram, colheram, ficaram ricos, e multiplicou a nação. Ali ficou uma nação de 3 milhões de habitantes, contando homens, mulheres e crianças. Então, amados, mas quando entrou outro faraó, ele começou a escravizar o povo o judeu, né, os hebreus, né, e aí começou a haver o problema que eles estavam sendo oprimidos. No capítulo 3, diz que Deus olhou para aquilo que estavam fazendo com o seu povo, né, o povo descendente de Abraão, Isaac e Jacó, e que José salvou o povo, né, salvou tanto o Egito como também todo aquele povo que ficou 7 anos de fome, que ele fez aqueles armazéns grandes e ali guardou comida para os 7 anos de fome e alimentou as nações todas, né? Foi um governo tremendo, sensacional. Mas depois que José morreu e outro faraó tomou lugar, ele resolveu, que povo é esse que está aí em Gósen? Vamos trabalhar, pegar esse povo, mandar fazer pirâmide, mandar fazer tijolo, vamos construir a maior nação do mundo aqui através desses homens, colocando eles como escravos. E nisso, né, Deus desceu, capítulo 3, Deus desceu e viu o sofrimento do povo e falou assim, vou chamar um resgatador, um que tire o povo de lá. E chamou a Moisés, né? Nós vamos até comentar, eu quero falar sobre isso também, da sarça, lembra que ele teve vendo a sarça? E ali ele foi chamado e foi para o Egito. E o primeiro ato que ele teve, encontrando o Egito, ele foi falar com o pessoal, eu vim aqui para levar meu povo de volta para uma terra que o nosso Deus chamou, uma terra prometida, que mana leite e mel, foi ele que prometeu e nós vamos sair daqui, queremos que você libere o povo hebreu. Aí ele falou, mano, não vou liberar de jeito nenhum, e são escravos aqui. Aí Moisés falou, mas se você não liberar, Deus vai intervir, vai fazer alguma coisa para que você libere eles. E nisso aconteceu o quê? Primeiro ato que Moisés faz, mostrou o poder desse Deus, jogando a vara que estava na sua mão e colocou no chão. E essa vara se tornou uma serpente, ele já tinha feito isso antes. Jogou e a vara se tornou uma serpente. E quando essa vara virou a serpente, o faraó chamou os sábios encantadores e eles também jogaram, cada um jogou uma vara e também se transformaram em serpente, como se diz, né? Vamos avaliar isso aqui primeiro. Quer dizer, a vara não se transforma em serpente, mas nesse caso aqui se transformou em serpente. A de Moisés transformou em serpente e quando Moisés fez isso a primeira vez, Deus mandou falar assim, pega agora pelo rabo e ela vai voltar a ser vara novamente. E nisso, Moisés, quando jogou, o faraó ficou olhando assim, mas não se impressionou. Foi lá e jogou, os sábios também jogaram 2 varas. Primeira coisa, quando nós somos afligidos pelo inimigo, ou por situações, ou como disse minha esposa ontem pregando maravilhosamente lá na igreja, né? Uma bênção de Deus, uma palavra sensacional, onde ela falou sobre a tempestade. Né? Quando vem a tempestade, parece que a tempestade é maior que o nosso Deus. A mesma coisa acontece. Deus fez um milagre ali, botou a serpente ali, a vara transformando em serpente. O diabo vai e faz 2 serpentes. A gente fica logo assustado, meu Deus, eles são mais poderosos que nós. O nosso problema sempre se torna aparentemente maior do que o nosso Deus. Sempre quando o inimigo vem, ele vem com mais força. Se você ler a Bíblia toda, é assim.
Desde o princípio, parece que as situações elas convergem para que nós não vamos chegar aonde Deus prometeu que vamos chegar. Se Deus prometeu, nós vamos chegar. Ontem a Ana falou, se Deus falou, Jesus falou, vamos passar para outra margem. Com certeza nós vamos chegar na outra margem. Mas muitos ali ficaram na areia, ficaram dentro de casa, ficaram cuidando dos seus negócios. As pessoas escolhem, façam escolhas. Aí depois não arrepende, não pode se arrepender. E quando eles deixaram para chegar na outra margem, aconteceu a tempestade. Parece que, por exemplo, bem feito, eu não fui, ainda bem que eu não fui atravessar o mar. E quando chega lá, de repente a tempestade some, desaparece, ninguém sabe por quê, mas quem está no barco com Jesus sabe que houve um milagre. A mesma coisa, mas quando ele joga a serpente, a mesma coisa aconteceu com Davi, né? Ficou aquele gigante enorme, de 3 metros, todo guerreiro, chamando uma pessoa para guerrear contra ele, ninguém apareceu. Aí me aparece o Toquinho lá, o Toquinho do Davi, e pega uma pedra e joga na testa do gigante e vence o gigante. Aí depois todo mundo fala, se fosse eu também faria a mesma coisa. Mas depois que já aconteceu, o que Deus quer, é que nós tenhamos essa posição antes, a posição de crer no Senhor, antes que o inimigo tenta sobrepujar, dizendo que você não é nada, que você não consegue. Deus quer fazer com que nós entendamos isso, que sempre o inimigo vai vir com armas mais poderosas. Aconteceu isso com Daniel. Daniel estava dentro da Babilônia, mas de repente Nabucodonosor tem um sonho e falou assim, eu quero que interprete meu sonho e não vou dizer o que eu sonhei. Ninguém, nem magos, nem encantadores, todos esses que Deus abomina, né? Esses demônios, Deus abomina esses. Aparentemente não conseguiram interpretar o sonho do faraó. Aí ele falou, então mata todo mundo. Para que serve ele? Não serve para nada, eu vou matar todo mundo. E quando chegou na hora de matar, Daniel falou, não, peraí, meu Deus, ele vai interpretar esse sonho aí. Ele é Deus que conhece todas as coisas. E foi lá, apresentou-se ao Nabucodonosor e contou o sonho todo, detalhadamente para ele. E aí, o que aconteceu? Daniel se tornou aquele mais importante no reino de Nabucodonosor. E Nabucodonosor que naufragou e caiu na miséria. E também aconteceu na cova dos leões, tentaram tramar, todo mundo tramou contra Daniel, Daniel continuou orando a Deus. Ah, pastor, mas orando na janela, ele podia orar abaixado, depois ele continuou orando na janela, todo mundo foi lá e entregou ele. As coisas de Deus, aparentemente, né, a gente pensa que nós estamos perdendo. As pessoas que estão pensando que estão ganhando, aquele que é o homem de Deus, se dá mal, sempre vai se dar mal, porque o homem de Deus ele não conta com a sua força, ele conta com a força do Senhor. E aí, resultado, foram lá, jogaram Daniel na cova do leão e o leão não comeu. Então pegaram aquele depois. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses aqui que acusaram Daniel, vamos jogar lá para o leão. Tira o Daniel pode sair daí. E o rei Dario viu lá e quando botou, o leão comeu, nem precisou cair no chão. Antes de cair, o leão já subiram lá e traçou todo mundo, comeu tudo. Ou seja, toda a história com Deus, ela continua, é o mesmo Deus. Agora, o que eles fazem? Os inimigos, eles fantasiam. São mágicos, necromantes, falam com os mortos. Eles tentam fazer situações para poder convergir. Ai, meu Deus, eles estão certos, eles são maioria, e eu vou me entregar. Isso vai acontecer até o final dos tempos. No final dos tempos, eles vão vir pregando a paz. Eles vão vir tentando falar de coisas mirabolantes. Vão dizer que o Cristo já veio, já foi embora. Vão tentar fazer de tudo para enganar, porque o diabo é o pai da mentira. E ele vai fazer como assim? E ele colocou 2 serpentes lá também. Amado, mas o que adiantou essas 2 serpentes? Diga para mim, se a serpente de Moisés comeu as 2 outras serpentes. Aí é que está, mas Davi derrotou Golias.
O rei Asa, lembra do rei Asa? Que foi, preparou, queimou todos os postezinhos, toda a idolatria, tirou tudo aquilo, de repente chega lá a Etiópia com 1 milhão de soldados. Mas para que derrubou tudo aquilo? Fez aquilo tudo, agora vem a Etiópia com 1 milhão de soldados, com não sei quantos cavaleiros, com carros, vai destruir o exército do rei Asa. 1 milhão contra 300 mil. Não tinha como vencer. Ele se ajoelhou, orou, Senhor. De repente Deus foi lá, tomou a frente da batalha e derrotou todos os etíopes. Tremendo, amado. Parece que eles vão vencer você. Parece que essa batalha que está na tua casa, que está na sua vida, que está na minha vida, está na minha também, não pensa que não está na sua só não, está na minha vida também. É uma luta frequente que a gente trava, mas para quê, mano? Para levantar o teu Jeová Nissi, o Jeová que é a nossa bandeira, a bandeira da vitória. Não importa quem se levantou, se levanta para cair, mano. É por isso que a gente tem que usar as armas legais. Se Deus deu uma serpente, deu uma varinha na mão de Moisés, com essa vara, não tenta, vamos pintar de ouro, vamos fazer uma vara, vamos botar uma bala na ponta. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. É Ele que é poderoso para derrubar o inimigo, amados. É tremendo, amados. O nosso Deus é esse Deus de Moisés. É o mesmo Deus, é tremendo. Engraçado que quando lá no final, quando Moisés morreu, nós vamos lá no livro de Judas, né, que Satanás, disseram que Moisés morreu, quiseram pegar o corpo de Moisés, teve uma luta lá de Satanás, e o anjo Gabriel foi lutar contra Satanás e falou assim, não vou lutar contra ele não, que o Senhor te repreenda. Até o anjo, arcanjo Miguel, aqui o Senhor te repreenda. Mas a gente tem que saber que a nossa luta, ela não é contra pessoas, contra situações, contra a carne ou sangue, como diz Paulo em Efésios, capítulo 6, nós vamos estudar domingo, 9 horas, começar a estudar Efésios, capítulo 6, que tá bombando. Então, mas é desse jeito que Deus quer que você aprenda. Armadura espiritual, é dessa forma. Moisés aqui venceu uma pequena. Você sabe que uma guerra é formada com várias batalhas? Essa aqui foi a primeira batalha. A batalha que o faraó foi lá, chamou os sábios, os encantadores, e botaram 2 serpentes. Ele faz sempre assim. Aí depois ele mandou fazer tijolo, mandou escravizar o povo, mandou dar mais trabalho. Ele ficou forçando a barra. Aí depois veio a segunda praga, que Deus transformou a água em sangue. Aí começou a pressionar. Mas ele não se dobra. O inimigo não vai se dobrar. O inimigo vai deixar, vai acontecer, até chegar no primogênito, na praga do primogênito. Quando morreu o filho deles, aí eles arredaram o pé, deixaram o povo de Deus. Mas mesmo assim, quando chegaram lá no finalzinho, quando estavam indo para atravessar o Mar Vermelho, que não podia atravessar, ficaram encurralados, Deus permitiu que eles perseguissem. Para quê, irmãos? Para aumentar a tua fé. Eu estou aqui para falar isso. Eu quero aumentar a tua fé. Dizer que a tua fé, quanto mais ouve a voz de Deus, a experiência com Deus, quanto mais você invade o terreno do inimigo. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Quando você vai no terreno do inimigo, você bate de frente com ele, aí você sente. Por isso que nós temos que ganhar vidas. Nós temos que tirar as vidas que estão perdidas e trazer para o reino de Deus. É a batalha que Deus e Moisés fez. As vidas estavam aprisionadas no Egito, Moisés foi tirá-las de lá. E o inimigo não quer tirar. Nós queremos tirar as vidas presas, aprisionadas. E como é que eu tiro isso? Com a palavra, que é a espada do Espírito.
E com a palavra de Deus eu corto todos os dardos inflamados do maligno. E com o escudo da fé eu protejo de tudo aquilo que vem contra a minha vida. Porque o Senhor é o meu escudo. Ele é pavês e escudo, como diz a palavra de Deus. Segura essa aí, varão. Segura essa aí, varão. É só dando glória que vem vitória. Não importa a situação. Pastor, como é que você está? Bem de saúde, né? Graças a Jesus de Nazaré. Graças, estou sentadinho aqui, tentando cumprir o que o médico me falou. Mas, certo, que Deus é comigo. O dia que eu tiver que partir, eu vou para a glória. Mas, enquanto estiver aqui, eu vou pisar na cabeça da serpente, arrastando meu pé e glorificando a Deus, exaltando o nome desse Deus maravilhoso. Não existem inimigos para Deus. Existem inimigos derrotados. Para Deus não existem inimigos. Existem inimigos derrotados. Porque todo mundo que se levanta para de lá cair. Deus é bom, Deus é fiel, mano. Deus é maravilhoso. Louva a Deus que se o Senhor é conosco, quem será contra nós? E aí, mano, 2 serpentes. Podia ser a maior serpente, a de Moisés pequenininha. Come as 2. Pelo contrário, né, quando as guerras tinham no passado, os inimigos vinham cheios de armas. Aí Davi ia lá, vencia e pegava os despojos. Ou seja, comia as 2 serpentes, ou seja, saía de barriguinha cheia, trazia toda aquela armadura para dentro do seu país. É assim que a gente vive, mano. O inimigo tenta lutar, tenta vencer, bate, e depois no final ele arreda o pé, porque o Senhor é o nosso Senhor, general de guerra. Amém, querido? Ó, Deus abençoe vocês, Efésios 6. Mas não deixe de ir à igreja não, meu irmão, para ouvir a palavra de Deus. O que você faz quando você não vai à igreja? Pensa bem, o que você está trocando? Ah, não, eu estou vendo na televisão outro pastor. Ah, tá bom. Deus abençoe você, querido. Jesus te ama e eu também. Eu quero ver você vencedor. E essa batalha que você está travando, eu quero te dizer, já foi derrotada na cruz. Recebe aí. Amém? Já foi derrotada na cruz. Não nessa, naquela. Amém? Jesus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 8h30. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo e peço, Pai, que a tua glória, seu Shekinah, entra em cada casa que está aí, Pai, ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, e todo inimigo que se levantou-se para cair, toda batalha espiritual, toda doença, tudo aquilo que tenta contra o teu povo, caia por terra, em o nome de Jesus, o nome todo-poderoso. Sai dor de coluna, sai insônia, sai dor de estômago, sai dor na coluna, sai câncer, sai caroço, sai resistência, sai os gafanhotos devorador, destruidor, cortador, migrador, sai em nome de Jesus na vida financeira. Entra a suficiência de Deus. Em nome de Jesus, todo mal tem que sair. Todo mal tem que sair. Em nome de Jesus. É isso que Deus quer fazer. Amém? Ó, a paz de Jesus. E até domingo de manhã, 9h. Amanhã estamos lá, hein? Glória a Deus. Uhul. Deus abençoe vocês. Tamo junto e misturado com Jesus e com vocês. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus.